Olá, sejam bem-vindos a mais uma resenha do NP Agro. Hoje, sexta-feira, dia 15 de agosto. Estamos fazendo essa gravação aqui pela manhã para comentar os principais destaques da semana, né? E foi uma semana das mais agitadas. A gente teve vários indicadores aí divulgados, muitos balanços de empresas do agro e, claro, todas as questões que envolvem o tarifaço americano contra produtos brasileiros. Então, vou tentar aqui não me atrapalhar e nem esquecer de nada. Muito bom. Do ponto de vista aqui de safra, a gente teve novos números de Conab e IBGE para a safra de grãos, a safra de soja consolidada, recorde, como a gente já sabe, e a safrinha de milho cada vez melhor, né? Então a Conab agora já está prevendo um recorde de praticamente 110 milhões de toneladas, bastante milho que vai ter aí, isso se soma a uma oferta global que também está em alta, né? Então a gente tem aí para os próximos meses muito provavelmente uma tendência de queda de preços do milho. Mas, de qualquer forma, essa recuperação da safra brasileira está gerando mais renda para os produtores rurais e também beneficiando empresas que vivem aqui do nosso agro. Então, a gente já teve o balanço da Kepler Weber, por exemplo, na área de armazenagem, que a gente teve um lucro menor, né, a empresa teve um lucro menor, mas o cenário agora para o segundo semestre bastante positivo, em boa medida graças a essa recuperação de renda proporcionada por volumes maiores de colheitas de soja e de milho. Eu não vou ficar aqui falando os números detalhados, vocês sabem que as matérias estão todas à disposição lá no npagro.com.br, estão lá os números para quem quiser ver. Muito bem, muito bom. Então, Kepler teve esse benefício, outra que foi beneficiada por essa recuperação e pela tendência de recuperação agora, de novo avanço na recuperação, não, de novo avanço na próxima safra de grãos, a 2025 e 2026, foi a Boa Safra. Também lucrou menos no segundo trimestre, mas com uma carteira de pedidos que chegou ao fim do período em um patamar recorde, 1 bilhão e 600 milhões ali, enfim, bastante coisa em carteira. Três Tentos, empresa gaúcha, né, opera no Rio Grande do Sul e em Mato Grosso, na área de grãos, indústria, insumos, biocombustíveis. Essa foi muito bem no segundo trimestre, lucrou 127% a mais, também está sendo beneficiada por toda essa recuperação e aumento de safra de grãos, né? Então, enfim, safra se recuperando, beneficiando empresas aqui do nosso agro. Não é isso? Muito bom. Aí tivemos alguns números interessantes aqui de frigoríficos também, né? Quer dizer, então a gente teve Frigol, que é um frigorífico de capital fechado, mais listado, né? SA. Nós tivemos aqui lucro muito bom, preço da carne bovina na China melhorou no segundo trimestre, isso beneficiou muito a Frigol. A Minerva Foods teve um segundo trimestre de recorde de lucro, EBITDA, receita, enfim, a empresa foi muito bem, né? A JBS também essa semana divulgou seu balanço, aliás, o primeiro balanço em inglês, em dólar, né? Depois que a empresa começou a negociar as suas ações lá na Bolsa de Nova York. Teve um lucro maior, o EBITDA caiu um pouquinho, mas enfim, resultados também positivos. A JBS continua sendo, enfim, um pouco prejudicada lá, um pouco não, né? Bastante prejudicada pelo ciclo negativo de oferta de gado nos Estados Unidos. A JBS tem operações muito fortes nos Estados Unidos e isso acaba prejudicando os resultados da empresa, não é isso? Outra empresa que tem operações nos Estados Unidos que também sofreu com isso foi a Marfrig, pelo mesmo motivo, sofreu mais, ainda conseguiu lucrar mais, já com muita ajuda aqui da BRF, né? A BRF no segundo trimestre ela representou mais de 80% do EBITDA da Marfrig, o que mostra aqui o acerto, né, dessa estratégia da Marfrig de incorporar, né, as ações da BRF e de criar a nova MBRF, que aí, enfim, nos próximos meses deve estar já em ação, vai ser uma gigante com um faturamento de mais de 150 bilhões de reais por ano, né? Muito bom. Aí nós tivemos para essas empresas, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas para essas empresas
De qualquer forma, a gente teve exportações brasileiras de carne bovina indo muito bem aí no último mês, e isso acabou, aliás, nos últimos meses, né, e com muita participação dos Estados Unidos, por isso que já já a gente vai falar um pouco mais disso, mas essas exportações brasileiras beneficiaram Minerva, beneficiaram JBS, beneficiaram Marfrig. Não é isso? Muito bom. Aí nós tivemos mais algumas coisas interessantes em outras áreas, chamando a atenção o resultado da São Martinho, né, um grupo um sucroalcooleiro muito grande aqui de Centro-Sul, que lucrou um pouco menos aí no primeiro trimestre da safra, no caso, né, das empresas de açúcar e etanol. A safra começou em abril, a moagem no Centro-Sul sofreu um pouco aí com o clima, foi menor, isso afetou um pouco o resultado das empresas do setor, mas a São Martinho, de qualquer forma, lucrou e anunciou um investimento muito importante de mais de R$ 1 bilhão para aumentar a sua produção de etanol de milho lá no município de Quirinópolis, em Goiás, onde eles já produzem. Então vão fazer uma ampliação importante, muito significativa. E aí a gente teve nessa área ainda a Raízen. Raízen, os resultados foram muito ruins, a empresa fechou com prejuízo muito grande, né? Quase R$ 2 bilhões. O endividamento também cresceu demais. Enfim, a Raízen continua com a sua reestruturação, né? Reestruturação de portfólio, venda de ativos, já vendeu aí usinas, etc, etc. Redução de despesas para tentar entrar novamente nos eixos. Pode vir por aí, o pessoal de mercado fala, aumento de capital, enfim, alguma coisa vai ter que acontecer para realmente a situação da Raízen melhorar, não é isso? Então, de balanços e de indicadores, eu acho que, se eu não esqueci de nada, provavelmente devo ter esquecido, mas foi bastante coisa essa semana, mas de qualquer forma, a gente teve esses principais destaques, não é isso? Exportações de café caíram em receita agora no último mês, né, no último mês de julho, caíram em volume e aumentaram em receita, como tem sido a tendência nos últimos meses, não é isso? Então, quer dizer, o café, tanto o café quanto a carne, vamos lembrar que tiveram resultados positivos nas exportações, porém, são dois mercados, são duas exportações, né, são duas frentes aqui, que tem nos Estados Unidos um destino muito importante das exportações. O tarifaço entrou em vigor, a carne não foi poupada, né, o café não foi poupado, diferentemente do suco de laranja, que deixou de pagar, que foi incluído naquela lista de exceção dos produtos que vão pagar essa tarifa adicional de 40%, passou a ser cobrada pelos Estados Unidos, que se soma aquela de 10%, que já está em vigor desde abril. Mas, enfim, café e carne bovina não escaparam, nós vamos ter consequências disso tudo agora, nesses próximos meses, se nada mudar, né? Tivemos esse pacote aí, enfim, anunciado pelo governo, um investimento de 30 bi, principalmente em questões tributárias e tudo mais tal, para tentar beneficiar os exportadores que foram prejudicados pelo tarifaço. O governo também sinalizou ali compra de alimentos, enfim, qualquer coisa para botar em cesta básica, merenda de escola. Vamos ver o que dessas medidas, o que realmente gera resultados positivos aí nos próximos meses. Tem muita gente preocupada com isso. E sobre o tarifaço, ou sobre as sanções para alguns, né, dos Estados Unidos contra o Brasil, a gente teve o prazer de conversar com o Marcos Yancki, né? Marcos Yancki é um dos maiores especialistas em comércio internacional desse país, e particularmente comércio internacional ligado ao agro. O Marcos está já há algum tempo lá no INSPER, fazendo um trabalho muito bacana, e a gente teve a possibilidade de conversar com ele durante essa semana, e ele fez um depoimento muito bacana sobre essa questão do tarifaço, sobre as motivações de Trump, etc., que vocês vão ver agora, nesse momento muito especial aqui dessa nossa resenha. Vejam. Estados Unidos e Brasil são aliados desde sempre, né? 200 anos de relações econômicas, empresas americanas aqui o tempo todo, brasileiros estudando lá, né? Intercâmbio de pessoas, de capitais, de bens, de tudo que você puder imaginar, né? São dois países com histórias muito parecidas também.
foram ambos colonizados, ambos se tornaram independentes na mesma época, né? Então, na verdade, é muito triste a gente ver hoje a relação se deteriorar tão rápido. E para o agronegócio isso é muito ruim, porque não só a gente perde mercados lá nos Estados Unidos, né, que representa 12 bilhões de dólares de exportação do agro, é pouco em relação à exportação total, né, que é de 165 bi, mas é bastante quando a gente olha em termos da exportação para os Estados Unidos. É 30% do que a gente vende para os Estados Unidos é agro. Então é muito triste ver isso. E ver também essa deterioração que pode afetar toda a relação que a gente teve historicamente no agro com os Estados Unidos, né? Boa parte da pesquisa brasileira nasceu nas universidades americanas, nas pessoas que foram treinadas lá fora, pela Embrapa, pelas universidades, né? E é muito triste a gente ver esses dois países aí com as relações tão ruins nesse momento. Eu acho que o problema aí é a mistura que o Trump faz de estações, né? Quer dizer, se o problema fosse meramente comercial, né, ele fala, vocês praticam tarifas altas, a gente baixa, vocês têm que abaixar as suas. Tudo bem, aí é um jogo comercial, certo? Agora, o que ele está colocando são outras agendas completamente diferentes. Ele introduziu nas tarifas, o tarifaço tem a ver, por exemplo, com questões que são político-ideológicas, né? Então, a questão de você colocar lá o Bolsonaro, o Supremo Tribunal, a questão da China, das relações Brasil-China, que foi, na minha opinião, o que mais deixou o Trump preocupado. Essa tarifa ela foi colocada logo depois da reunião de BRICS, quando foram feitas afirmações de aproximação com a China, de uma desdolarização, do uso de outras moedas, né? Então, eu acho que essa mistura de temas que não tem nada a ver com comércio acaba piorando porque não tem muita saída, né? Quer dizer, são questões que não se resolvem na negociação comercial, são questões que ultrapassam de longe essa dimensão. Eu acho que a gente comeu barriga no começo, sabe? Porque quando o Trump entrou, você pode ver, a China estava super preparada, né? Ela reagiu, ela já tinha sofrido com a guerra comercial lá do governo Trump 1, ela estava preparadíssima, ela foi colocando medidas pontuais, foi negociando. De todos os países do G20, o único que não foi a Washington nesse período todo foi o Brasil. Todos os outros foram, a Europa foi, o Japão foi, todo mundo foi, certo? A Índia, a China. Então, eu acho que a gente achava que a gente não ia ser afetado pela guerra, seja porque os Estados Unidos têm superávit com o Brasil, seja porque o Brasil não é uma região de grande conflito como é lá em torno da Rússia ou da China, né? E a gente achava também que exatamente por isso a tarifa de 10 ia acabar nos tornando ganhadores no processo. E daí, quando vem a tarifa de 50, a gente vira um dos principais perdedores, com uma agenda muito difícil de solução por causa dessa mistura de estação de temas, né, que está acontecendo. E é por isso que eu acho que vai piorar bastante antes de melhorar. Inclusive, tem hoje componentes eleitorais e outras coisas em tudo que está acontecendo. E que o fator político internacional é até mais importante que o nacional. A proximidade do Brasil com a China, né, e a presença da China como o maior cliente comercial do Brasil, como hoje grande investidor, e a China querendo vender produtos para cá e tudo mais, eu acho que é isso que está pegando um pouco, sabe? Eu acho que a questão político-ideológica, ela está presente em vários países latino-americanos, certo? Ela tá presente na Argentina, que mudou de lado, ela está presente em Cuba, está presente lá na Venezuela e vários outros países, lá no Peru e outros mais, né? Então, o que eu acho que ele fez, na verdade, é usar esse tarifaço contra o Brasil como algo que poderá depois ser estendido para outros países latino-americanos, que os Estados Unidos vê como a sua área de influência, né? Desde sempre, não é de hoje, né? A doutrina Monroe da América para os americanos já tem aí 300 anos, né? Então, eu acho que é isso que está em jogo nesse processo. E no curto prazo a gente tem que negociar, né? Foi o que ontem eu ouvi lá no Congresso da BAG, né? Estava lá o Roberto Azevedo, que foi negociador-chefe, que foi diretor-geral lá da OMC, ele falou, olha, esse mundo é completamente novo. E o que é muito complicado desse mundo é a falta de regras, né? Ou seja, eu não estou tão preocupado, não sei se você percebeu, mas eu falei aqui,
a questão do comércio direto para os Estados Unidos nem é tão preocupante. São 12 bilhões, é 6% da nossa pauta do agro, mas é algo que vai afetar alguns setores, como café, como carne, como frutas. Mas o que mais me preocupa são dois outros fatores. Um deles é a questão da Rússia, né? Essa pressão para a Rússia acabar o conflito com a Ucrânia e os países que fizerem trading com a Rússia vão ser castigados por tarifas, isso é super preocupante. Por quê? Porque isso pode nos afetar em produtos como diesel e fertilizantes que a gente compra hoje em grandes volumes da Rússia. E o mais preocupante para mim é o impacto dos acordos que os Estados Unidos está fazendo com outros países, que esses sim são mercados importantes para a gente, né? Então você pega, por exemplo, eles fizeram acordo com a União Europeia e consta que eles estão pedindo acesso preferencial para produtos americanos do agro na União Europeia. Ontem falaram da China, né? O Trump falou que a China teria que quadruplicar as importações de soja dos Estados Unidos. Ela não tem como fazer isso, não tem essa soja, mas isso pode se transformar numa tarifa diferencial, porque hoje não tem regra, põe a tarifa que quiser, e essa tarifa ser prejudicial no médio e longo prazo ao Brasil. Muito bem, então a gente agradece mais uma vez aqui, agradece muito ao Marcos Yankee, sempre uma visão interessante do que está acontecendo no mundo. E você sabe que essa resenha está disponível no npagro.com.br, nós estamos no YouTube, você pode encontrar a resenha nas nossas mídias sociais e a gente agradece demais a sua atenção. Um bom fim de semana a todos, um abraço.